meu nome é Maria Gurjão Henriques, tenho 54 anos, sou psicóloga de formação base e sou facilitadora de constelações familiares há 20 anos. Prefiro dizer que sou facilitadora de consciência sistémica, mais do que constelações. Para mim, as constelações familiares são uma ferramenta que serve de apoio à visão sistémica, que para mim tem a ver com uma mudança profunda de paradigma, uma mudança profunda de filosofia de vida. Tive 2 vidas nesta vida. Comecei por nascer em Portugal. Depois fui para a França com 3 meses, onde vim com 6 anos e meio. Fiz ginástica desportiva de competição durante muitos anos, só que tive um problema na coluna e eu tive que parar com todo o tipo de desporto, porque estava a pôr em risco, inclusivamente, a minha possibilidade de vida. Tive que aprender a voltar a andar ao fim de 7 meses. Então é como se, com aquela idade, eu tivesse sido mostrado algo absolutamente fora de tempo para a idade que eu tinha, que é: a vida tem um valor e tem uma força e tem uma importância, e tudo aquilo que nós temos como garantido é efetivamente um verdadeiro milagre. Fiz o curso de Psicologia e no fim do curso de Psicologia senti que faltava, continuava a faltar. A relação com a espiritualidade, falta o entendimento das leis da vida, falta o entendimento das leis da natureza, falta o entendimento dos arquétipos dentro de mim, da minha sombra, das coisas que eu sinto que brotam dentro de mim, que a toda a hora eu torno reativa e que eu não consigo dominar. E comecei a trabalhar no BCP como um part-time para ganhar dinheiro, só que rapidamente esse part-time transformou-se num emprego à séria, porque fui promovida muito rapidamente, depois fui convidada para entrar para os quadros do banco e depois comecei a estudar astrologia, li dezenas, centenas, milhares de mapas durante não sei quantos anos, até que há um dia que eu vou assistir a uma demonstração de constelações familiares e quando acabou a primeira sessão, a primeira demonstração, eu virei-me para o meu marido, na época, que estava ao meu lado, e disse-lhe: eu nasci para fazer isto. A sensação que eu recebi foi como se eu tivesse tido uma epifania naquele momento, um fluxo energético a descer pelo meu corpo. A comoção de estar perante um movimento de uma profundidade, de uma verdade, de uma autenticidade, de uma conexão com o espiritual e com o divino no plano terreno, e eu poder ver com os meus olhos essa profunda conexão e a materialização da energia do céu na terra através daquelas pessoas, eu disse: eu não vou para mais lado nenhum. Eu estou no sítio certo, eu não tenho mais lado nenhum para ir. E eu nessa altura percebi que o casamento, éramos melhores amigos, com amor um pelo outro enorme, mas que não éramos marido e mulher, como se eu tivesse a reviver no casamento parte da minha infância, ou seja, da minha relação com a minha mãe, dos meus vazios de amor, de uma crítica, de eu não ser suficiente, de eu não estar à altura, e portanto o meu programa emocional é repetido, e porque também não tinha ainda olhado para a minha mãe, ou seja, eu tinha saí de casa porque queria sair e eu ainda não tinha visitado esta relação com a minha mãe para permitir amá-la como ela é e permitir amar-me a partir desse lugar e dessas escolhas que eu fiz por ter atraído uma mãe e um pai que de alguma maneira me exigiam que eu fosse uma pessoa diferente daquilo que era a minha natureza. Então era um problema meu, era um problema interno, porque noutras vidas, noutros contextos, eu não me amei o suficiente e deixei de olhar para mim. E quando eu deixei de olhar para mim e deixei de me amar, os outros vão me devolver aquilo que eu fiz a mim própria. Então, quando eu inicio um processo de constelações e de estudo da astrologia, eu começo a iniciar um processo profundo de olhar para dentro. Os nossos pais e os nossos avós e os nossos bisavós e todas estas pessoas vêm de um tempo onde nos é dito aguenta. A nossa geração, onde nós vivemos e nascemos hoje em dia, é a geração que diz assim: eu não quero continuar a aguentar o que já não faz sentido. A vida não tem que ser peso, a vida não tem que ser dor, a vida não tem que ser dificuldade, a vida é para ser leve. Então eu tenho que olhar para trás e para o lado e ir buscar aquilo que eu herdei geneticamente e epigeneticamente e fazer esse trabalho. Então foi isso que eu fiz. Na altura eu separei-me e 6 meses depois entra uma nova pessoa na minha vida, um homem viúvo com 4 filhos. O meu inconsciente vê naquelas crianças a dor destas 4 crianças por não terem mãe. É como se o meu inconsciente reconhecesse que elas perderam com a vida aquilo que eu não tive em vida da minha mãe. Foi aí que eu comecei a estudar constelações e foi aí que eu comecei a trabalhar e a fazer constelações comigo própria, constelações com a minha mãe, e na altura eu percebo: também vou ter que sair do banco. Fui para a Áustria tirar formação com o Bert Hellinger. Bert Hellinger foi o pai das constelações familiares e foi padre durante muitos anos. Ele viveu mais de 15 anos nas tribos de luz. E o que ele foi buscar foi às tribos de luz estes princípios das leis e trazer de uma cultura ancestral e milenar a informação do direito a pertencer, do equilíbrio entre dar e receber
e da ordem. Aquilo que eu percebi foi que isto é um ponto sem retorno e eu tenho que contribuir para uma mudança significativa da forma como nós pensamos em sociedade e como nós vivemos. E depois comecei, efetivamente, a dar consultas em casa, comecei a perceber que tinha que abrir um espaço, que em casa não era solução. Esta entrevista onde vocês nos estão a ver está a acontecer exatamente no campus de consciência sistémica físico, é um espaço que eu digo que é o território sagrado das constelações, num espaço que estava abandonado há 40 anos. O lagar antigamente era o sítio onde nós fazíamos alquimia. Entrava a azeitona, saía o azeite. Entrava a uva, saía o vinho. Num processo quê? Num processo alquímico, de transformação. E o que é o processo alquímico? É transformar a sombra em luz. Nós nos tornarmos, nós trazermos aqui, vimos aqui, o lagar da alma, chama-se exatamente lagar da alma, porque é um lugar onde nós vimos, onde nós estamos, onde nós entramos em contacto connosco e nós não saímos a mesma pessoa. Porque muita coisa é transformada aqui em alquimia. Padrões que nós trazemos da nossa vida e da nossa vida familiar há décadas, há séculos, e que acabam por serem transformados aqui num abraço, numa compreensão, numa expansão de consciência, onde o nosso corpo físico acompanha essa expansão e por isso é que se chama lagar da alma, a transformação alquímica do nosso ser. Eu recebo a vida dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, e com ela estou a receber 50% da minha célula é a minha mãe e 50% da minha célula é o meu pai. Mas eles não me dão só metade deles, eles dão 100% das suas experiências. Então nós temos aquilo que toda a gente sabe e que conhece, que é a herança genética. A cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato do nariz, do tipo de corpo que nós temos, é herdado pela família. Então se há uma herança genética, que sentido faz eu só herdar o aspecto físico? Quando o aspecto físico é o fim da cadeia? Que nós temos mais 3 corpos essenciais. Temos o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual, que é o que constrói a nossa essência e a nossa vida neste plano. Faz algum sentido que eu herde o aspecto físico e não herde mais nada? Não faz sentido nenhum. Nasceram várias ciências muito importantes para aquilo que é a história da humanidade hoje em dia e a compreensão que nós temos da própria vida. Uma delas é a física quântica, outra é a epigenética. E o que é que a epigenética vem dizer? Que nós somos todas as experiências dos nossos antepassados e que o nosso código genético tem como portas e que dessas portas resulta que algumas estão fechadas e outras estão abertas. Quer dizer o quê? Que eu vou herdar geneticamente tudo aquilo que os meus pais me deram, mas vou herdar epigeneticamente todas as histórias, todas as vergonhas, todos os silêncios, todos os sonhos, todas as vidas realizadas, as vidas não cumpridas, as vidas interrompidas, os segredos, os traumas, as alegrias, as tristezas de todo o meu clã. O meu corpo é energia e o meu corpo, sendo energia, ele é vibração e frequência. O corpo, quando perde a sua alma, morre. A morte física é quando a energia sai do corpo. Então, o processo energético de entrada da alma dentro do corpo é um processo que nos dá a vida para o nascimento para esta vida e para o nascimento para uma outra vida, ou seja, para a morte física. O que é que eu quero dizer com isto? Que a alma é frequência e luz e que ela precisa de encarnar num corpo como se fosse uma chave que precisa da fechadura correspondente para poder entrar. Se esta chave tem uma determinada frequência de vibração, onde vibra numa cor roxa, ela não vai conseguir entrar num corpo encarnado. Não há ligação, como num podcast, ou como numa entrevista de rádio, ou num canal de televisão. Eu tenho que me sintonizar no canal para poder ver, naquela frequência daquele canal, a história, a música que eu quero ouvir. Ou seja, eu não tenho como ir ouvir a música de um canal de rádio, de uma estação de rádio, sem me sintonizar naquele canal. A nossa alma vem com uma determinada aprendizagem, com determinadas lições na nossa perspectiva evolutiva, por coisas que nós vivemos, coisas que nós aprendemos e coisas que nós não conseguimos aprender no passado. Então nós temos que voltar para uma universidade prática, que se chama corpo, que se chama vida, só que para irmos para esta universidade prática, que é o campo onde nós estamos, nós precisamos ter um corpo. E o corpo tem que ter a mesma frequência de vibração da frequência de vibração da alma. Então, se a alma é lilás, o corpo vai ter que ter experiências lilazes. Os meus antepassados todos, sejam eles quais forem, eles tiveram histórias de vida parecidas com aquelas que eu vivi e com as histórias e as lições que eu trago para aprender. Porque eu preciso de receber o corpo destas pessoas que me vai trazer uma herança genética e epigenética, frequência, vibração, histórias, e a minha alma vai compreender essas histórias e dizer assim, é aquela a cor e a tonalidade e as texturas que eu preciso para mim. Nós não somos vítimas.
das histórias dos nossos antepassados. Nós escolhemos essas histórias para recordar a lição que temos para aprender neste plano. A consciência sistémica, o que ela nos dá é uma tomada de consciência absolutamente extraordinária que nos dá a oportunidade de nós nos reposicionarmos em relação à vida. Quais são os padrões que eu trago dos meus antepassados que eu estou a repetir, que eu já não sou vítima desta gente toda, que os programas que eu trago no meu corpo, eu entrei em sintonia com eles e que eu posso ter programas que estão offline, mas que a qualquer momento vão ser ativados. Se vocês têm um telemóvel de nova geração, que toda a gente tem hoje em dia praticamente, eu tenho as apps abertas e eu fecho a app, mas não a encerro. O que é que me vai acontecer no final da manhã? Eu vou olhar para o telemóvel que não trabalhei no telemóvel e digo assim, mas o que é que me aconteceu? Eu não estive a usar o meu telemóvel e o meu telemóvel está com 40% de bateria, porque eu tenho uma data de aplicações abertas em modo retaguarda que eu fechei, mas não encerrei. Sabem quando vocês pegam no vosso ecrã e fazem mesmo assim para encerrar? Aí eu estou mesmo a encerrar, aí eu teria 100% de bateria no princípio do dia e à hora do almoço poderia ter 99% de bateria. Então, a consciência sistémica é exatamente a mesma coisa. Nós temos programas que estão carregados dos nossos antepassados, que nós trazemos, e que eles estão em modo retaguarda a consumir a nossa vida, a levar-nos a termos determinados padrões, determinadas repetições, determinadas experiências, que nós dizemos assim, eu estou a ficar igual à minha mãe, eu estou a ficar igual ao meu pai. Eu que queria na vida tudo menos igual a eles, de repente estou a ficar igual a eles. Ou seja, fazemos coisas e repetimos e a nossa própria biografia puxa-nos para a repetição de padrões de uma de 3 formas diferentes. Ou por espelho, fazemos igual, ou por oposição, fazemos exatamente ao contrário, mas sentimos a mesma coisa, ou por complemento. E é isto que a consciência sistémica ajuda a descodificar. Eu tenho que compreender as vidas de quem me deu a vida. Eu tenho que saber as histórias de quem me deu a vida, para perceber a partir de que lugar é que eu estou a repetir a quantidade de coisas que eu estou a repetir. Porque se eu estou a criar uma vida onde há coisas que me acontecem que eu não gosto, quem está a criar essa parte da vida que eu não gosto é o meu inconsciente. Se o meu inconsciente representa 97% do que eu sou, eu preciso de o conhecer. Assim como as histórias dos países, porque as nossas lealdades não são só à família. E quando ganhamos consciência desta dimensão, nós damos um passo atrás e dizemos, calma, eu não vou continuar a viver a partir do lugar onde eu estava. Ninguém gosta de olhar para dentro, é muito difícil olhar para dentro, porque é muito difícil dar o peito ao que dói, mas muito mais difícil é viver a vida sem olhar para dentro. Porque também a nossa educação foi feita para aguenta ou não olhes. Quando uma criança cai e se magoa no meio da rua, a primeira coisa que nós fazemos é ficamos incomodados e queremos que a criança pare de chorar. Olha aqui, para tentar distrair a criança da dor. Vamos comer um doce, vou-te comprar um gelado. O que é que nós estamos a fazer com isto? Não estamos a ensinar a criança a olhar para a dor. Quando a criança chora, a dor é ela inteira. Se eu pegar na criança e disser assim à criança, já fiz isto com a minha neta, dói aqui, ok, e dói daqui até onde? Aqui ainda dói? Ai, aqui já não dói. E aqui ainda dói? Já não. Então, vamos ver onde dói. E a partir do momento em que nós fixamos o que dói, aquilo que eu lhe perguntei foi, esta dor é maior do que tu? E ela olhou para mim e disse, não, vó. Mas minutos antes ela estava a chorar como se aquela dor fosse ela inteira. Então é isto que nós temos que fazer uns aos outros. Efetivamente há coisas que doem e a vida está cheia desses momentos. Há pessoas que nós amamos profundamente que saem das nossas vidas. Há pessoas que ficam doentes, ou seja, a vida neste plano ela é feita de desafios, de desapego e apego que nos provocam uma dor imensa. Se eu continuo a fugir dessa dor, forçando a vida e o inconsciente a dizer esta dor tem que ser repetida porque ela ainda não conseguiu perceber, vamos aumentar um bocadinho mais a torneira e abrir um bocadinho mais, que na realidade é o meu inconsciente a construir para mim própria a oportunidade de eu aprender a lição, ou se eu aprender a lição eu percebo assim, ok, efetivamente isto dói muito, mas esta dor não me define por inteiro. Eu também sou isto, mas isto não me define por inteiro. Se eu estiver a fazer uma corrida e cair e me magoar num joelho, o que é que eu faço? Agarro-me ao joelho e paro de respirar. Agora, se nós fazemos isto com uma dor física, imagine o que é que nós fazemos com a dor emocional. Nós congelamos, vamos para dentro e a criar o quê? Um trauma. Muitas vezes fazer isto começamos a ter doenças. Na visão sistémica, tudo é o resultado de um desequilíbrio e de uma falta de harmonia energética que tem na base 3 coisas essenciais. O direito a pertencer, quando alguém é excluído ou a família finge que aquela pessoa não existe, a família vai ter tendência para ser um barco à deriva, quase para virar. Depois de nós sermos incluídos e temos o direito a pertencer, nós temos que ordenar. Uns chegaram antes e outros chegaram depois. Então, primeiro eu incluo, depois eu ordeno e depois eu equilibro.
E assim é com a concha da vida, com a concha Nautilus, ela que é o símbolo da consciência sistémica, ela representa a proporção de toda a formação dos corpos, de toda a vida na Terra. Esta é a razão pela qual esta concha é o logotipo da consciência sistémica, porque a consciência sistémica, no estado mais puro, em termos de paradigma e de filosofia de vida, ela oferece-nos essa compreensão. E o que é que essa compreensão depois nos oferece? Compaixão, aceitação, a ausência de julgamento do outro. E quando eu olho para a vida e digo assim como é, aquilo que era trauma antes transforma-se numa lição, numa oportunidade única, onde eu já não estou contra nada, mas onde eu já só sinto gratidão por as coisas terem acontecido da forma como aconteceram, para que eu pudesse chegar ao lugar onde eu estou hoje. Então isto é consciência sistémica. As constelações familiares são uma terapia, uma abordagem, que não podemos chamar terapia, que vai materializar a possibilidade de nós vermos as motivações e a forma de atuação do nosso inconsciente. Podem ser feitas individualmente ou em grupo, presencialmente ou online, em ambos os casos. Imaginem que uma pessoa diz, eu já conheço este padrão, eu tenho este padrão, sei de onde é que ele vem, mas mesmo sabendo de onde é que ele vem, eu não consigo mudá-lo. É como se eu estivesse a levantar um tapete e a ver o que foi posto debaixo do tapete. O que nós fazemos é, estamos a viver e a trabalhar com uma realidade não habitual, ou seja, uma realidade que nós não estamos habituados a ver, mas que vem sob a forma de mensagens através de gestos e de campos energéticos que atuam. E a pessoa diz, mas o que é isso dos campos energéticos? O nosso corpo é uma antena parabólica. Nós acreditamos no Wi-Fi e nas ondas Wi-Fi e que podemos falar uns com os outros por telemóvel e depois não acreditamos que somos um corpo energético. Se eu tirar sangue nesta sala e levar uma pipeta de sangue para uma outra sala e se me cortar levemente com uma faca agora aqui no meu corpo, o meu sangue que está a 200 metros vai começar a construir glóbulos e já não está dentro do meu corpo. Nós temos que perceber, como seres humanos, que nós somos muito mais divinos e que nós somos frequência de luz e vibração e perceber aquilo que a quântica nos tem vindo a trazer sobre o funcionamento e o conhecimento do corpo humano. Então o que nós fazemos em constelações é pomos representantes ou pessoas ou bonecos ou papéis que representam uma determinada frequência de energia. Então, se eu for por uma consulta individual e eu puser um papel que representa a pessoa, outro papel que representa a sensação que ela tem, outro papel que representa o clã feminino, se for uma mulher. E eu não vou dizer a esta pessoa qual é o papel correspondente e vou-lhe dizer, descalça os sapatos, coloca-te em cima de cada papel e diz-me o que tu sentes. E a pessoa que se coloca em cima de um determinado papel vai começar a sentir coisas e eu vou escrever tudo o que ela diz. Depois vai se posicionar em cima do outro papel e vai começar a sentir outras coisas e eu vou escrever o que ela diz. E vai-se pôr em cima do terceiro papel, que é o clã, e vai dizer outras coisas e eu vou escrever o que ela diz. Eu vou dizer, agora em cima de cada papel, vê para que papel é que tu queres olhar, se estás em cima do papel C. E a pessoa diz, eu não quero olhar para o A, só quero olhar para o B. E o B é justamente a dor do clã, que é a dor que esta pessoa está a carregar por lealdade inconsciente. Eu, com a informação que ela me disse, eu vou usar as palavras dela e vou-lhe devolver para lhe explicar o que é que acontece no seu inconsciente, no seu dia-a-dia, quando está lá fora a construir uma realidade. E a pessoa diz, eu nunca imaginei que isto fosse assim. E então vamos para a parte 2 da consulta, que é cerimónias. Eu pego na pessoa e digo, agora pega no papel com a tua mão, encosta o papel ao teu coração e olha para o papel B que representa o clã e diz, eu honro-os profundamente e por amor eu carreguei, com amor, aquilo que com amor e consciência eu devolvo. E eu agradeço profundamente todas as histórias de vida que eu pude resgatar e recuperar no meu ser, pela história de vida que vocês tiveram que morava dentro de mim. E agora chegou o momento onde eu vou fazer à minha maneira. E eu peço autorização. Então isto é feito individualmente com papéis, mas é feito em grupo, onde não é a pessoa que se põe em cima dos papéis e sente os papéis, a pessoa está sentada ao meu lado e os papéis são representados por pessoas que não sabem nada sobre a vida desta pessoa e pelo simples facto de ela dizer, a partir de agora tu és eu, a partir de agora tu és o meu clã feminino, a partir de agora tu és a dor do meu clã feminino, estas pessoas vão começar a ser movidas por um campo energético que elas sentem e que vão começar a sentir coisas e a fazer coisas onde a pessoa que está sentada ao meu lado diz, mas a minha mãe fala assim comigo. E há muitas técnicas e todas elas são muito importantes e complementares. Mas as constelações familiares permitem-nos ver ao vivo e a cores, com o meu corpo físico, com o meu corpo emocional, com o meu corpo mental e com o meu corpo espiritual. Eu não tenho como não ver, na realidade habitual, o que está à minha frente a ser visto. E não há nada que cure mais do que o cair do pano da realidade e ver que como é que eu posso estar a dizer mal do meu pai ou da minha mãe se a dor que a minha mãe trazia era muito maior do que aquela que eu tenho.
Então a narrativa que nós construímos, onde erguemos não sei quantos muros e criamos uma história de vida assente nessa narrativa, esse pano cai e nós dizemos, uau, era impossível esta pessoa ter feito melhor. Então nasce-nos esta compaixão que nos tira do centro da vida e do mundo e conseguimos incluir o outro. E quando eu incluo o outro na minha vida, o milagre acontece, porque eu abro o meu campo à empatia do outro que depois se transforma em compaixão. São passos intermédios do processo terapêutico. A psicologia não reconhece as constelações familiares, não tem como não reconhecer a visão sistémica da vida, porque isso é impossível, que isso tem a ver com filosofia, com psicologia social. Agora, o campo da constelação ainda não está num processo de legitimação científica, as constelações enquanto terapia, por isso é que nós não podemos dizer que é uma terapia, é um método. Há muitos artigos já escritos, muita coisa na área da epigenética, muita coisa na área da quântica e, portanto, será uma questão de meses ou poucos anos, muito poucos anos, até que as constelações familiares sejam encaradas e vistas como ciência, porque não há como negar os resultados e aquilo que as constelações fazem. O que as pessoas procuram hoje em dia é meditação, mindfulness, yoga, aquilo que nos liga a uma dimensão holística através do desporto, através da relação do corpo com a nossa espiritualidade. E a psicologia não vai poder continuar a virar costas àquilo que é a própria evolução do ser humano. Então não há como negar muito mais tempo esta versão da nossa espiritualidade. Não há como continuar a trabalhar num ser humano só através da mente. A mente é apenas uma ferramenta do ser humano, porque as respostas da humanidade não passam pela cura da mente. É a cura dos vários corpos, a mente com o corpo emocional com o corpo físico e o corpo mental e o corpo emocional com o corpo espiritual. Nós somos um ser holístico e o futuro da terapia é aquela que nos compreende como um todo.